Bom dia! Eu quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando na nossa exposição da série em Jó, eu quero convidá-los a abrirem no último texto dessa série, que está lá no capítulo 42. Então abra aí com a sua Bíblia comigo, em Jó 42, e vamos ler do versículo de número 1 ao 6. Jó 42, 1 ao 6. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela palavra lida, pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, pela oportunidade que temos de estar agora diante da mensagem da tua palavra. E queremos pedir, Deus querido, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor possa falar aos nossos corações e mudar os nossos corações a partir do que for pregado agora. Pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe aquele ditado que diz que não julga o livro pela capa? O que esse ditado quer dizer é que a gente tem que tomar cuidado com a primeira impressão, porque a primeira impressão pode nos enganar. Você pode ver um livro com uma capa muito bonita e conteúdo ruim. Ou você pode ler um livro com uma capa bem feinha e um conteúdo maravilhoso. Eu, por exemplo, quando olhei para o livro Conselheiro Capaz e vi aquela capa marrom, só escrito o título do livro ali embaixo, eu não fiquei muito empolgado não. Mas quando eu abri o livro e comecei a ler, eu vi o rico tesouro que tinha ali de conhecimento. Então tome cuidado, não julgue o livro pela capa. Da mesma forma, acontece quando a gente conhece alguém. A gente não deve deixar se levar para aquele ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. Precisamos conhecer melhor as pessoas para tirar conclusões a respeito delas. Então, se por um lado a gente tem que tomar cuidado para não achar que aquela pessoa que é legal, que é falante, que é extrovertida demais, é gente boa só por esse fato, por um outro lado, a gente tem que tomar cuidado para não ir para o outro extremo e achar que aquela pessoa que tem uma aparência, um jeito, uma forma que não nos agrada, também não é uma boa pessoa, não é uma pessoa legal. Esse foi o erro que Jó cometeu em relação a Deus. Ele tirou conclusões apressadas a respeito de Deus. Ele tirou conclusões que não eram verdadeiras a respeito do que Deus estava fazendo na vida dele. Mas as conclusões que Jó tirou eram inadequadas, na verdade, completamente erradas. Jó não conseguia entender o porquê de Deus estar fazendo tudo aquilo. E ao não conseguir entender, ele vai chegando e tirando conclusões erradas. E muitas vezes, meus queridos, nós agimos conforme as conclusões que nós tiramos. E agimos errado. Por quê? Porque tiramos conclusões erradas. E qual é a conclusão que Jó chega? Jó chega à conclusão de que Deus é inimigo dele, de que Deus o está maltratando. É como se Deus o estivesse segurando e dando tapas na cara dele. Então, apesar de Jó ter declarado a fé dele e ter sido uma declaração maravilhosa de fé, nós vimos isso na pregação passada, e dito várias coisas boas, ele também tinha pensamentos errados a respeito de Deus. E nessa última porção do livro de Jó, Deus lida com Jó a respeito das palavras e pensamentos errados que Jó falou. Vamos recapitular e fazer um breve panorama do que a gente expôs até aqui? No capítulo 1 e 2, que são prólogos, nós vimos os bastidores do conflito, os bastidores do que está acontecendo na vida de Jó. E lemos a respeito das provações de Jó e as respostas imediatas que Jó dá a essas provações. E no prólogo, nós temos duas fotografias de Jó. A fotografia de Jó como homem piedoso e a fotografia de Jó como homem piedoso que responde às provações. No capítulo 3 ao capítulo 28, nós temos o ciclo de debate de Jó com seus 3 conselheiros. Os 3 conselheiros de Jó faziam parte do plano de Satanás.
Eles insultam a consciência de Jó e dizem que Jó estava cometendo algum pecado terrível e sério, e que para se livrar daquele sofrimento, bastava Jó confessar esse pecado terrível e pronto, acabaria. E Jó acaba nesse momento falando coisas ruins a respeito de Deus. Mas nós vimos também que a fé de Jó cresce em meio às provações. E ele faz uma grande confissão de fé, de uma esperança futura, lá no capítulo 19, sobre o nosso Redentor. No capítulo 29 ao 31, Jó faz uma afirmativa final a respeito da sua justiça. A despeito de tudo que havia acontecido com ele, a sua consciência o inocentava. E no final do capítulo 31 ele conclui a sua fala. E seus amigos, apesar de não admitirem a derrota, se calam. No capítulo 32, nós encontramos um outro personagem. Aparece um novo personagem nessa história, chamado Eliú. E Eliú, ele fica meio que ali na lateral do campo, vendo o que está acontecendo, observando aquela discussão, e até então ele não se intromete. E é uma grande controvérsia a respeito do papel de Eliú aqui no livro. Mas aparentemente Eliú era um profeta de Deus. E eu vejo Eliú como um conselheiro bíblico, um conselheiro que realmente fala aquilo que vem de Deus. E ele graciosamente é enviado por Deus para preparar o encontro de Jó com Deus. Então ele corrige os pensamentos, as conclusões erradas de Jó e de seus amigos. E ele termina o seu monólogo no capítulo 37, do versículos 22 ao 24. Eu vou ler com vocês, que a gente ainda não leu. Eu vou ler aqui, capítulo 37, versículos 22 a 24. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Resumindo, o que Eliú está querendo dizer aqui é o seguinte: nós não podemos encontrar o Todo-Poderoso. Apesar de você ter falado o que falou, ele não perverteu o juízo. Por isso, os homens o temem. E ele não olha para os que se julgam sábios. Aqui nós temos uma reprimenda de Eliú em relação a Jó e a seus amigos. E a partir do capítulo 38, o próprio Deus responde a Jó, a partir de um redemoinho. E ele faz uma conclusão final contra Jó, que ele diz o seguinte: quem é este que escurece os meus desígnios? Com palavras sem entendimento? Jó, você está bem longe do que eu quero fazer com você. E você não me compreende adequadamente. E as coisas que você está dizendo sobre mim. E aí, com toque de ironia, Deus diz o seguinte: cinge, pois, os ombros, pois nós vamos lutar. Eu vou te perguntar algumas coisas e você vai me trazer instrução. E Deus começa a se revelar para Jó, fazendo-lhe uma série de perguntas. E ele fala sobre a grande obra da criação, sobre a obra da providência, sobre o seu poder, sobre a sua sabedoria. E o que temos no capítulo 40? Olha só o que ele fala no versículo 2 do capítulo 40. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? E Jó se arrepende e diz: sou indigno. Quem te responderia eu? Põe a mão na minha boca, uma vez que falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Talvez você pense: ótimo, tá tudo bem. Mas Deus não. Ele continua falando a Jó. Ele está dizendo: Jó, eu acho que você ainda não entendeu. Você não pode fazer sua voz trovejar como a minha voz troveja. E é uma demonstração do poder de Deus em 2 criaturas da criação. Belmonte, que a descrição de Belmonte é como a de dinossauro aqui, e é traduzido como, em algumas traduções, por hipopótamo, está lá no capítulo 40, versículo 15 a 24, e Leviatá. Em algumas traduções é traduzido como um crocodilo, no capítulo 41. Talvez muitas crianças aqui não conheçam o hipopótamo e o crocodilo, mas com certeza já ouviram falar dos dinossauros. E aí vocês perguntam: tem dinossauro na Bíblia? Eles existiram? Deus fez os dinossauros? Sim, Deus fez os dinossauros.
E ele está descrevendo aqui dois dinossauros. Behemoth, que é uma criatura gigantesca que vivia nas águas, mais mansa, e Leviatã, um grande monstro marinho que podia expelir fogo. Parece com um dragão, não é? Pois é, esses dois grandes animais que existiam na época e que são usados por Deus para demonstrar a Jó sua grandeza e seu poder, são animais que deixam claro de forma concreta para Jó quem Deus é e toda a obra da criação de Deus. O que Deus está falando para Jó é: eu fiz esses grandes animais, olha para eles. Olha para o meu poder demonstrado através deles. Eles não servem para nenhum outro propósito aos homens. Eles simplesmente servem para revelar a minha majestade, o meu poder e a minha sabedoria. E aí, depois disso tudo, nós chegamos ao texto que eu acabei de ler. E, no certo sentido, esse texto é a Confissão de Jó, parte 2, porque ele já havia começado a confessar o seu pecado. Mas aqui nós temos uma quinta fotografia de Jó, uma ilustração do verdadeiro arrependimento de uma pessoa piedosa. Então, hoje eu quero trabalhar com vocês o seguinte tema: como deve ser o seu verdadeiro arrependimento e como ele se parece. Como deve ser o seu verdadeiro arrependimento e como ele se parece. E eu vou fazer isso em 3 tópicos, falar desse arrependimento em 3 tópicos. O primeiro deles diz o seguinte: o verdadeiro arrependimento manifesta a glória e a grandeza de Deus. O verdadeiro arrependimento manifesta a glória e a grandeza de Deus. Olha comigo novamente os versículos 2 e 5, 1, 2 e 5 do capítulo 42. Versículos 1, 2 e 5 do capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A fala de Jó agora é bem diferente do que Jó havia falado até então. Ele havia sido um petulante. Ele havia acusado de Deus de ser um perseguidor, um inimigo. Mas depois de Jó ter encarado Deus, ter ouvido as perguntas de Deus, ele diz: bem sei que tudo podes. Agora Jó chega a um conhecimento experimental e profundo de Deus. Está claro isso no versículo 5. Jó não está falando apenas de que ele vê Deus numa tempestade. Jó está fazendo aqui um contraste entre 2 conhecimentos, o conhecimento dele próprio, Jó, e o conhecimento de Deus. Ele, até certo nível, ele sabia sobre Deus, porque ele era um homem piedoso. Ele era temente a Deus, ele era íntegro, ele era reto, ele se desviava do mal. Mas, por um outro lado, esse conhecimento que Jó tinha de Deus era um conhecimento meramente especulativo. Ele não tinha, como nós, a revelação escrita, então ele tinha um conhecimento especulativo de Deus. Agora ele recebe do próprio Deus essa revelação. E agora ele conhece Deus de forma experimental, de forma íntima. Está vendo como se torna mais concreta agora a relação de Jó com Deus do que até então? É isso que nós vamos chamar de cristianismo experimental. Cristianismo experimental não é apenas conhecer Deus, não é apenas conhecer as doutrinas de Deus. Talvez Satanás seja o maior teólogo especulativo de Deus. Ele sabe tudo sobre Deus, mas ele não tem uma relação pessoal salvífica com Deus. É muito possível nós conhecermos bastante sobre Deus, nós temos um bom arcabouço teológico, um bom conhecimento bíblico, mas não temos uma experiência com Deus, uma relação íntima com Deus. É o que acontecia com Jó até então. É muito possível até a gente ver uma vida corretinha, bonitinha como Jó vivia, mas ainda assim não temos uma relação profunda com Deus. Como é que é essa relação profunda com Deus? Essa relação profunda com Deus tem que ser um conhecimento para a vida eterna. E esse conhecimento é o quê? É descansar em Cristo. É por meio de Cristo que nós conhecemos o Deus triuno. Esse conhecimento é ter uma relação com Jesus Cristo, o Salvador, e por meio dele conhecer o Deus triuno. Então,
Jó aqui, ele reconhece que ele teve diferentes níveis de conhecimento. E agora é como se ele de fato visse Deus. E ele confessa que durante o seu sofrimento, ele aprendeu muitas coisas a respeito de Deus. O que ele confessa aí? O que ele diz pra gente? A primeira coisa que ele diz é que Deus pode fazer todas as coisas. Versículo 2. Aqui ele confessa a onipotência de Deus, que Deus é todo-poderoso. E ele usa uma frase usada pelo próprio Deus lá em Gênesis capítulo 18. O que está acontecendo em Gênesis capítulo 18? Nesse capítulo 18, nós temos a narrativa na qual o anjo do Senhor, juntamente com 2 outros homens, visitam a tenda de Abraão. E Deus diz que voltaria depois e que Sara teria um filho. E Sara ri. E ela fala assim, depois de velha, e depois de velho, meu senhor, vou ter ainda prazer? E Deus desafia Sara e diz, por que ris? Por que está rindo, Sara? E qual é a reação de Sara? Ela mente. Ela fala, eu não ri. E Deus responde para Sara, acaso há coisa demasiadamente difícil para Deus? É alguma coisa impossível para Deus? O mesmo Deus que deu um filho a uma mulher estéril, em sua velhice, é o Deus que visita uma virgem muitos anos depois e concebe nela o Salvador. Em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel vem até Maria e diz que ela vai conceber um filho. Ela pergunta, como pode ser? Se eu ainda sou virgem. Eu não conheço homem algum ainda. Mas Deus diz lá no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito do Altíssimo e o Senhor te envolverá. E então ele diz que a sua prima estéril, Isabel, já havia concebido. E no versículo 37 ele repete o que já havia dito a Sara. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então, o que nós vemos acontecendo aí? O que nós vemos acontecendo com Jó é Deus repetindo essas mesmas promessas para Jó. É Deus dizendo para Jó que não há impossíveis para ele. E Jó confirma isso agora, ao deixar claro que ele acredita que para Deus tudo é possível. E ele fala que eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Essa afirmação é uma afirmação que foi dita aos patriarcas, que foi dita a Maria, e agora é dita por Jó também. Que Deus é o Deus que se deleita em transformar situações que parecem impossíveis para que elas atinjam seus propósitos de graça. Esse é o mesmo Deus descrito em Apocalipse também, o Deus Todo-Poderoso, aonde a igreja, diante de uma perseguição terrível, precisava ser lembrada que nada é impossível para Deus. Deus se deleita nisso. Deus se deleita em transformar o impossível em possível. E ele fez isso para que aquelas mulheres concebessem filhos. Ele fez isso no momento de perseguição da igreja e ele faz isso claramente na vida de Jó, e Jó entende essa mensagem. Agora, de que maneira isso é melhor demonstrado? A melhor maneira que Deus demonstra isso é em nosso novo nascimento. É quando ele transforma a velha criatura em nova criatura. É quando ele regenera o seu coração. Há uma outra passagem, Mateus capítulo 19, na qual aquele jovem rico vai falar com Jesus, e ali ele faz uma pergunta a respeito da vida eterna. Ele quer saber como pode ter a vida eterna. E Jesus diz que ele deve guardar os mandamentos. E ele lista a segunda tábua da lei, e ele fala, olha, eu guardo todos os mandamentos. Só que Jesus o questiona a respeito do 10º mandamento. E o jovem rico diz exatamente o que Jesus esperava. Olha, eu tenho observado tudo desde o meu nascimento. Ele era bem treinado em autojustiça. Jesus não havia dito como exatamente era o 10º mandamento. E aí Jesus ele deixa de forma mais específica. Ele investiga mais o coração daquele jovem. Então ele falou, ok, já que você guarda todos os mandamentos, inclusive o 10º mandamento, então vai. Vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. O jovem se retira triste, porque Jesus faz uma aplicação do 10º mandamento
que o jovem conhecia de maneira apenas especulativa, não de forma experimental. Ele era muito rico, ele era muito cobiçoso e ele confiava na sua riqueza. Ele era incapaz de abrir mão da sua riqueza porque a sua confiança estava nela e não em Cristo. E aí Jesus se vira para os seus discípulos, pegando aquele exemplo, e diz: o que é mais fácil? Um camelo passar pelo buraco de uma agulha ou um rico entrar no reino de Deus? O que Jesus está querendo dizer é impossível para qualquer pessoa entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil, se possível fosse, um camelo entrar no buraco de uma agulha do que qualquer pessoa, não apenas os ricos, entrarem no reino de Deus. Para que isso aconteça, precisa acontecer um milagre. Para que qualquer pessoa entre no reino de Deus, precisa acontecer a regeneração. O coração precisa ser mudado pelo próprio Deus. E os discípulos de Jesus achavam que aquele jovem estava salvo já. Que ele seria um excelente discípulo. E eles também entendiam como os demais. Ele era rico, bem-sucedido. Ele tinha todos os sinais de alguém que era salvo. Mas Jesus fala que não. Para alguém ser salvo, não é ter riqueza ou ser bem-sucedido. Para alguém ser salvo, tem que ser regenerado. E para o homem isso é impossível. O único que não consegue transformar o que é impossível para o homem em algo possível é o próprio Deus. E muitas vezes, quando a gente olha para a igreja, e a gente vê tanto pecado na igreja, vê tanta mazela na igreja, vê tanta dificuldade na igreja, a gente olha ao nosso redor, a gente olha para a igreja, a gente olha para a nossa, para outras igrejas, e a gente vê muita descrença, muito mundanismo, muito erro, e aí a gente pensa, como será que a igreja vai continuar caminhando? E aí Cristo diz para nós, para vocês homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós oramos e fielmente trabalhamos confiados em Deus. E sabemos que Deus vai realizar grandes coisas. Jó, então, ele começa a compreender isso. E eu espero que agora nós também comecemos a ter uma intimidade experimental e comecemos a compreender isso. Mas não se esqueça, jamais, da onipotência, do poder de Deus, e que essa onipotência e poder de Deus são temperados por sua justiça. Deuteronômio, no capítulo 32, versículos 3 e 4, diz assim: porque proclamei o nome do Senhor, engrandecei o nome do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Ele é justo e reto. Deus nos lembra que ele é um Deus fiel, um Deus justo e um Deus misericordioso. Para aqueles que não conhecem, nós temos um catecismo que é um conjunto de perguntas e respostas, onde ali nas perguntas e respostas estão expostas a nossa doutrina confessional da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E no nosso breve catecismo, nós temos a seguinte pergunta: Deus pode fazer todas as coisas? A resposta é sim. Deus pode fazer tudo que está de acordo com a sua santa e boa vontade. Deus não pode pecar, Deus nunca vai agir injustamente. Jó acusa Deus de ser injusto. E agora, Jó entende que Deus não é apenas um Deus poderoso, mas que Deus é um Deus poderoso, justo, fiel e reto. E além de reconhecer o poder e a onipotência de Deus, ele também reconhece agora a soberania de Deus. Lembra-se, Jó tinha confessado isso quando estava sendo afligido no começo das suas provações. Mas ele agora retorna com um conhecimento mais profundo a respeito dessa soberania. Não é mais um conhecimento especulativo, não é mais um conhecimento apenas teológico, apenas mental. É um conhecimento vivencial. Jó está vivendo isso. E ele confessa isso
a respeito de Deus, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Meus queridos, é assim que Deus quer que conheçamos a sua soberania, de forma mais íntima. E é por isso que em alguns momentos ele vai te mandar um sofrimento inesperado. É por isso que em alguns momentos você passará por uma aflição que você nunca imaginou que passaria. Por quê? Porque ele quer que você o conheça como Jó o conheceu. Não apenas de maneira especulativa, não apenas de forma teológica, não apenas de forma conceitual, mas de forma vivencial, experimental. Nos capítulos 1 e 2, Jó havia confessado com seus lábios o que ele conhecia a respeito de Deus. Mas agora, ele reconhece algo mais. Ele reconhece de forma clara, concreta e vivencial que nenhum dos planos de Deus poderia ser frustrado. O que nós podemos então perceber aqui, na conclusão dessa primeira parte, desse primeiro tópico, que Deus nos envia a situações complicadas e difíceis, que as aflições acontecem, o sofrimento acontece na vida dos filhos de Deus, porque Deus quer nos levar a um conhecimento mais vivencial dele, mais profundo dele. Agora, há uma forma que essa manifestação demonstrou-se de forma mais concreta, que a glória de Deus foi revelada de uma maneira nunca antes até então. Que nem mesmo o sofrimento provocou isso. Chama-se encarnação. Deus tomando para si mesmo a natureza humana. O Deus homem conquistando a salvação para o seu povo, encarnando como homem. Então é por meio de Cristo que você chega a esse conhecimento mais profundo de Deus. É por meio de Cristo que você chega a esse conhecimento mais íntimo e experimental de Deus. Deus vai usar o sofrimento? Vai. Deus vai usar a aflição? Vai. Mas sem Cristo, nem a aflição e nem o sofrimento vão levar você a esse conhecimento mais profundo de Deus. Tal conhecimento é necessário para o verdadeiro arrependimento. Sem um conhecimento profundo de Cristo, sem uma relação com Cristo, você não será levado ao verdadeiro arrependimento. É esse conhecimento que leva Jó ao entendimento do seu verdadeiro pecado e do seu consequente arrependimento. E agora nós vamos para o nosso segundo tópico, que diz o seguinte: o verdadeiro arrependimento reconhece o pecado dos seus caminhos. O verdadeiro arrependimento reconhece o pecado dos seus caminhos. Olha comigo aí o versículo de número 3. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Nas Institutas de João Calvino, que todos vocês deveriam ter em casa e ler, eu quero abrir um parêntese aqui. Jovens, não digam que são calvinistas antes de ler as Institutas de João Calvino. Não tem sentido você se autodenominar um calvinista sem ler as Institutas. Como alguém pode saber o que é calvinismo sem ler as Institutas? Então, fechando parêntese, jovens, e não só jovens, mas todos que estão me vendo, leiam os Institutos de João Calvino. E aí, então, vocês saberão o que é calvinismo e poderão se declarar como tais. Mas nas Institutas, Calvino começa dizendo que a principal coisa que devemos fazer para começar a conhecer a Deus é que ele afirma o seguinte: o conhecimento de Deus leva-nos ao conhecimento de nós mesmos. E quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vamos nos conhecer. É um ciclo. E o que está acontecendo com Jó? Jó saiu do conhecimento de Deus para se conhecer. Quanto mais ele conhece a Deus, mais ele vai se conhecer e mais ele se conhece. E agora Jó reconhece que na sua falta de conhecimento ele falou besteira. E aí ele confessa o seu pecado e a sua ignorância. Ele diz: eu falei coisas que eu não conhecia. Eu falei de forma dogmática. Eu falei de forma ignorante. Ele conhecia Deus à distância.
E agora ele reconhece, aliás, que estava julgando a Deus a partir do seu próprio padrão. A partir do padrão de Jó, não a partir de quem Deus é e de como Deus se revela. E ele admite que ele falou coisas que ele não entendia, coisas que eram maravilhosas demais para ele. Ele e seus amigos e até sua esposa tinham expectativas erradas a respeito de Deus. Tinham expectativas erradas a respeito de como Deus deveria agir. Expectativas que não vieram da revelação do próprio Deus, mas das expectativas humanas. E agora Jó confessa que Deus é maravilhoso. Essa confissão de Jó de que Deus é maravilhoso demonstra que Deus está muito além do que podemos compreender. Que não tem como conhecermos de forma exaustiva a Deus. Que o nosso conhecimento com relação a Deus sempre vai ser pequeno. Meus queridos, não dá para uma mente finita como a nossa entender uma mente infinita. E é exatamente isso que nós queremos no meio do sofrimento. O que a gente quer? A gente quer entender. A gente quer entender o sofrimento. Nem sempre vai dar. Por quê? Porque tentar entender o sofrimento é tentar entender a mente infinita de Deus. E a sua mente finita não vai conseguir entender a mente infinita de Deus. Joseph Piper, respondendo a uma pergunta sobre qual seria o primeiro passo para o hipercalvinismo, o exagero do calvinismo, ele fala: o primeiro passo para o hipercalvinismo é orgulho. Tanto os hipercalvinistas quanto os arminianos sugerem que o homem é inteligente que o homem é suficientemente inteligente para conhecer Deus de forma exaustiva. Por isso as pessoas tendem a ir por hipercalvinismo, que quer dizer, você não faz nada, tudo quem faz é Deus, você é apenas um robozinho através do qual Deus vai agir, ou tendem a ir para o arminianismo, que no seu extremo diz, olha, tudo é você, a escolha é sua, é você quem escolhe, tudo depende do que você faz, tudo depende das suas atitudes. Nós precisamos constantemente sermos instruídos pela palavra de Deus para reconhecermos que há perguntas que queremos fazer e elas não serão respondidas. Porque a revelação de Deus que está na Bíblia não compreende, não vai nos revelar toda a essência do ser de Deus, mas vai nos revelar aquilo que Deus quer revelar a nós. Jó entendeu isso. E parte desse reconhecimento está no versículo 4. Ele não fala a sua opinião sobre Deus. Ele fala, eu perguntarei e tu me ensinarás. Ele fala que os pensamentos dele sobre Deus deverão ser governados pela própria revelação de Deus. E essa é uma das belezas de como João Calvino faz teologia nas institutas. Talvez mais do que qualquer outro teólogo. Ele se nega a ir além do que as escrituras nos revelam. Ele não faz especulação. Ele não tenta descobrir o sexo dos anjos. O fato de não termos todas as respostas nas escrituras nos mostra a grandeza de Deus e não a sua insignificância. O problema é que a gente não quer se contentar com isso. O problema é que a gente é orgulhoso demais para reconhecer que há coisas que não vamos ter respostas para elas. O problema é que a gente quer resposta para tudo. E no nosso orgulho a gente não consegue viver sem resposta. Jó havia especulado, Jó tentou colocar Deus numa caixa e limitar Deus, e agora ele confessa esse seu pecado. E isso vai nos levar ao nosso terceiro e último ponto, que diz o seguinte: o verdadeiro arrependimento livremente confessa e se arrepende dos seus pecados. O verdadeiro arrependimento livremente confessa e se arrepende dos seus pecados. Nós vemos aqui os passos do arrependimento e confissão. Olha comigo o versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A palavra abominação aqui é rejeitar com ódio. Jó rejeita e com ódio o seu pecado. Ele livremente admite que as suas palavras eram pecaminosas e ele as odeia. Ele tem vergonha do seu pecado. Meus queridos, vergonha e ódio do pecado é o primeiro passo para o arrependimento.
E depois ele confessa o seu quebrantamento verdadeiro. Ele confessa que se arrependeu no pó e na cinza. Ele esteve sentado em um monte de cinza como um sinal de humilhação e arrependimento. E agora ele usa essa mesma figura para dizer que está arrependido. Lá no capítulo 40, versículo de 1 a 5, Jó ele está começando a se arrepender. Mas não era o suficiente para Deus ainda. Agora ele fala de um pecado específico e ele fala que odeia esse pecado específico. Agora ele está de fato quebrado e quebrantado. Jó reconhece a graça de Deus. Jó não é levado ao desespero. Ele sabia que além de ser soberano e poderoso, Deus também era bondoso e misericordioso. Nos capítulos anteriores, Deus mostra a Jó como cuidava dos animais selvagens. E Jó confessa o seu pecado e se arrepende, e, meus queridos, é um arrependimento com esperança. Não é um arrependimento que leva a pessoa à depressão. Não é um arrependimento que a pessoa reconhece o pecado e fica mal, deprimida, por conta daquele pecado. É um arrependimento cheio de esperança, porque é um arrependimento que reconhece a bondade e a graça de Deus. E Jó expressa um desejo de obedecer a Deus. Ele não fala mal de Deus. E olha comigo o versículo 10 aí, capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Jó agora, no seu arrependimento, ele ora por aqueles que o amaldiçoaram. Ele ora por aqueles que injustamente o acusaram. Ele intercede por aqueles amigos que viraram inimigo, mas que são amigos. É interessante isso. A gente vê que Deus passa 4 capítulos lidando com o pecado de Jó. Mas apenas 3 versículos lidando com os amigos de Jó. E exatamente isso que Deus faz conosco. Deus lida de forma mais prolongada com seus filhos. É por isso que muitas vezes o sofrimento dos filhos de Deus é mais longo, parece que dura mais, que é mais intenso, porque Deus está nos disciplinando em nosso sofrimento. Esses homens haviam insultado a Jó durante muito tempo. E aí Deus diz, Jó, vai lá e faz sacrifício e ora por eles. E no versículo 10, nós vemos aqui Deus mudando a sorte de Jó. Enquanto ele orava pelos seus amigos. Aqui nós vemos a obediência ativa de Jó. Ele orando de verdade por aqueles que fizeram mal a ele, e ele orando porque Deus mandou que ele orasse. Eu te pergunto, você se deleita em orar pelos seus inimigos? Você se alegra em abençoar aqueles que te usam? Aqueles que fizeram mal para você? É muito difícil, não é? Bem complicado. Mas Jó aqui demonstra o seu verdadeiro arrependimento, querendo fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse, sendo obediente a Deus. Jó demonstra que é verdadeiramente um homem piedoso. No nosso breve catecismo, voltando a citar o breve catecismo, em sua pergunta 87, nós temos a seguinte pergunta e a seguinte resposta. O que é o arrependimento para a vida? Essa é a pergunta. E a resposta é a seguinte. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo o verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e do horror pelos seus pecados, abandona-os e volta-se para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Não é isso que está acontecendo com Jó? Jó tem horror ao pecado, Jó se volta para Deus em esperança e Jó obedece a Deus. Veja a conexão. Você precisa chegar a um verdadeiro arrependimento entendendo o sentido do seu pecado. Você precisa também entender claramente a graça e a misericórdia de Deus. Sim, você deve sentir tristeza e ódio pelo seu pecado. Você deve abandoná-lo e se voltar para Deus. E você deve decidir prestar-lhe nova obediência. Esse é o arrependimento preconizado pelo Evangelho. Então, se afaste do seu pecado.
Se afaste agora do seu pecado. Venha para Cristo, porque nele há misericórdia, nele há graça para os que o invocam. Mas arrependimento, meus queridos, não é apenas um evento. Eu fiz uma vez e acabou. Nunca mais. Arrependimento não é aquela coisa que acontece no momento da sua vida e pronto, acabou. Arrependimento é algo constante, diário, porque todos os dias você peca. Arrependimento é um estilo de vida. Quanto mais você cresce em graça, mais você odeia o seu pecado. Eu te pergunto, você tem tido essa experiência? Quanto mais você crescer em Cristo Jesus, mais você vai odiar o seu pecado. Mais você vai crescer em ódio e tristeza ao seu pecado. E mais você vai desejar obedecer. E se maravilhar ainda mais com a riqueza da graça que há em Cristo Jesus. Então, não encoberte o seu pecado. Arrependa-se diariamente e odeie o seu pecado constantemente. Não cubra o seu pecado escondendo-o. Busque a graça e se arrependa diariamente. Agora, eu sei que o seu arrependimento é fraco, porque o meu arrependimento é fraco. Eu sei que nós devemos arrepender-nos do nosso arrependimento fraco. E muitas vezes que o nosso próprio arrependimento não vai ser o arrependimento verdadeiro. Vai ser um arrependimento pecaminoso, porque a gente está preocupado com o que as pessoas vão dizer, porque a gente está preocupado com a nossa imagem diante dos outros. Por isso, quando você se arrepender, olha para Cristo. Olha para Cristo. Ele é quem cobre todos os seus pecados. Ele é quem vai te dar o verdadeiro arrependimento. Busca sua graça. Estude sobre arrependimento. Estude o que Jó, as marcas do verdadeiro arrependimento demonstradas aqui em Jó e na pergunta 87 do breve catecismo. Eu te pergunto, para encerrar, o que você vai fazer hoje com o que você aprendeu agora? Você vai fazer igual aos discípulos que subiram para aquele monte, viram ali Jesus na transfiguração e falaram, vamos armar 3 tendas aqui e ficar por aqui mesmo. Não vamos descer do monte não, vamos ficar aqui maravilhados com esse conhecimento que acabamos de ter. É isso que você vai fazer? Não é esse o seu chamado. O seu chamado é para descer um monte e falar do verdadeiro arrependimento a outras pessoas. E pregar esse verdadeiro arrependimento. E mostrar para outros que você verdadeiramente se arrependeu. Então vá, evangelize, faça a missão que Cristo te enviou a fazer. Fale a outros do amor de Cristo e do verdadeiro arrependimento. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Amém.